aprendizado, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Veja, por favor, se todo mundo consegue ver. Ok. Bom, eu não entendo nada de vampirismo, eu não entendo nada de espiritismo, eu não entendo nada de nada. Mas eu tenho um amigo chamado André Luiz, que ele é o cara, ele entende bastante dessas coisas. Então, eu vou na cola dele, não é? Eu vou usar para essa nossa manhã de estudo o capítulo 4 de Missionários da Luz, que se intitula Vampirismo, né? Bom, aqui. Vampiro, então isso aqui seria quase como uma definição, né? Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, a ideia que a gente tem de vampiro, né, é que é aquele morceguinho que chupa o sangue de animais e até de homens, né? Agora, esse vampirismo que a gente está falando aqui é um vampirismo de desencarnado para encarnado. E esse vampirismo também pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, mas no caso aqui, a gente está falando de desencarnado para encarnado. E esse vampiro, ele não sai só à noite para poder fazer o trabalho dele, né? Ele está o tempo inteiro, a qualquer momento, vampirizando, vamos dizer assim. Tudo que ele precisa é encontrar a guarda baixa para poder fazer o seu trabalho, né? Então, o André Luiz, no começo do capítulo, né, está o André Luiz junto com o Alexandre, que é o mentor, né, olhando, estudando essa questão. Gente, eu vou pedir licença para fechar a minha câmera, porque ela fica bem na frente assim da tela e eu não consigo ler direito. Então, espera um pouquinho só, deixa eu só organizar a coisa aqui. Será que é muito ruim, Alfredo, se eu fechar a tela? Se eu deixar a tela, se eu fechar a Não, câmera? Bom, não, vou fazer assim, ó. não. Porque o que vocês estão vendo mesmo é o PowerPoint, né? Aí no final eu abro a câmera de novo, tudo bem? Tudo bem. Então pronto, então assim fica mais confortável para mim. Ok. Bom, e aí o André Luiz observando, né? Ele percebeu ali bacilos, micróbios, né? De natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Então, a gente não pode deixar de levar em conta que esse livro foi escrito em 1940, foi publicado, né? A primeira edição em 1945. Então, a microbiologia mais avançada se reportando a 1945, né? De qualquer jeito, mesmo nos dias de hoje, acho que nenhum infectologista consegue identificar bacilos de natureza psíquica, né? Isso é uma coisa muito fora do alcance dos nossos microscópicos, né? E o que é o bacilo de natureza psíquica? É um micróbio que vai causar doença, só que ele não é um micróbio orgânico do nosso corpo físico. Ele é um micróbio que vai atingir a nossa psique. Ele é gerado e ele atua na nossa psique, na nossa alma, por assim dizer, né? No nosso espírito e não no nosso corpo físico. Mas, a exemplo de outros bacilos, né, eles formam também colônias densas. Todo o texto que está na tela, gente, é copiado do livro, né? Então, não foi eu que escrevi nada disso, é só copiado e colado do livro, né? E esses bacilos formam também colônias densas e terríveis. Reconhecer-lhes, o André, né, reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, são micro-organismos bastante perigosos, né, porque eles atacam os elementos vitais e principalmente as células mais delicadas, então causam um estrago mais ou menos grande. Espera aí que o meu PowerPoint... Ah, passou agora. Espera aí, voltou. Espera aí, gente, espera aí que eu estou tentando me entender aqui com o PowerPoint. Tá, agora tá.
Bom, e aí o André faz duas perguntas, né? Que agentes seriam aqueles? Porque o André, quando encarnado, era médico, né? E conhecia bastante bem a medicina fisiológica, a medicina dos encarnados, né? Mas aquilo era muito diferente para ele, né? Então ele pergunta: que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação, à influenciação desses bacilos, né, desses micro-organismos, né? É uma pergunta que ele faz para o Alexandre. Bom, aí o Alexandre começa, né? A patogênese da alma, ou seja, a doença da alma, está dividida em em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Bom, todos nós já ouvimos falar que o pensamento ele gera formas, né? O pensamento ele se transforma em formas de pensamento, né? Então, o que ele diz aqui é que todos esses destemperos da alma, né? Geram formas que são de natureza inferior, né? E a organização fisiológica, ou seja, o corpo, segundo o que conhecemos na cogitação terrestre, ou seja, o corpo encarnado, o nosso corpo, né? Não vai além de vaso de barro, dentro de molde pré-existente do corpo espiritual. Então, o nosso corpo físico, ele é nada mais do que um vaso de barro, como ele diz aqui, que foi moldado dentro de um corpo espiritual. Então, atingido o molde, ou seja, quando o corpo espiritual é atingido, nosso perispírito, podemos dizer assim, né, em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente, ou seja, qualquer moléstia que acometa o nosso perispírito, ele imediatamente se reflete no nosso corpo físico. Existe um texto muito interessante chamado O Homem Sadio, é um livro que deu origem à Associação Médico Espírita de Minas Gerais, né? E em algum momento ele diz o seguinte: toda doença, em última análise, provém do espírito, né? Então, o que é doente, na verdade, é o espírito, e isso se reflete no corpo. A doutora Marlene sempre dizia, e depois eu vim a descobrir que era uma frase de André Luiz também, né? Que o corpo físico é como se fosse um carvão que vai aterrar, que vai eliminar todas as moléstias, todas as doenças, né? Então, é necessário que o corpo adoeça para que essas doenças saiam do perispírito, né? Então, de uma certa forma, sob esse ponto de vista, a doença que a gente tem é até uma bênção, é uma maneira da gente curar o nosso perispírito. Isso é difícil da gente aceitar, porque a gente, muitas vezes, apesar de saber, a gente esquece ou não acredita muito no fundo que somos seres eternos, né? Então, a gente perdendo essa perspectiva de que essa encarnação é uma fração mínima do tempo na eternidade, né? Então isso nos faz prestar muita atenção e valorizar muito as coisas que acontecem nessa encarnação. Então estamos falando das doenças, né? E se a gente vê numa perspectiva mais ampla, essa doença acaba sendo uma bênção, porque ela está ajudando a drenar os males que acometem o nosso perispírito, o nosso espírito, né? É uma outra forma de ver. E aí o André segue com uma outra pergunta. E a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Não, e não. É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou as criações vampirísticas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Então, é a viciação da personalidade que produz o vampirismo, ou é o vampirismo que avassala a nossa alma? Né? É a questão que ele coloca. Aí o Alexandre vem. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Então, para você adoecer de tuberculose, existe um ambiente propício. A pessoa que está saudável, a pessoa que vive num ambiente são, ou seja, não tem muita umidade, não tem pouca umidade, não tem muito calor, não tem muito frio.
não tem muito vento, não tem pouco vento, enfim, sem extremos. Se a pessoa vive de uma condição normal, tem uma alimentação sadia, então ela pode até ter o vírus da tuberculose, mas esse vírus não se desenvolve. Por quê? Porque ele não encontra terreno propício para se desenvolver, né? Então, isso que ele diz, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Aqui, novamente, o conceito das formas-pensamento, né? Então, os pensamentos originam formas e têm consequências que são de infinitas expressões. Cada um de nós é responsável, isso aqui é bastante importante, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, tudo que a gente faz é nossa responsabilidade, não é? Então, se a gente gera formas, pensamentos inferiores, nós somos os responsáveis por isso, né? Então, aquela postura de vítima, ai, como eu sou desafortunado, olha tudo que acontece comigo. Isso, na verdade, é nossa própria responsabilidade. A gente, em última análise, cria é, essas enfermidades, né? Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes e estas. Não, está ali, estou lendo errado. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, as formas sombrias, né, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Gente, o que ele está abordando aqui é o conceito do contágio. Será que o vampirismo é contagioso? Né? Então, ele está usando aqui um exemplo de uma planta daninha que se aloja junto da planta boa, e se ela encontra terreno que não está sendo cuidado, que está sendo relaxado pelo responsável, essa erva daninha, essa planta daninha, ela se espalha também pelo terreno lateral. Então, é uma preocupação do André. Ele fala assim, mas em outro momento, que eu não transcrevi aqui, né? Mas será que isso é contagioso? Esses bacilos psíquicos, eles são contagiosos, como uma doença, como o sarampo, por exemplo, no plano encarnado? E aí o Alexandre faz essa analogia das plantas, né? E diz que sim, é contagioso, né? E aí o Alexandre, e aí o André fica assim, perplexo, né? E o Alexandre responde para ele, eu sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer da nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Então, o André está assim perplexo com tudo aquilo, né? Aí o Alexandre chama a atenção para ele, olha, André, não é tão difícil de entender assim, porque nós próprios somos reincidentes no abuso da lei. Que lei? Aí ele diz que desde que o homem entrou na condição hominal, não é? A ideia de Deus, ela está plantada no íntimo, na consciência do homem, não é? E isso sugere a ele, sugere a nós, as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Então, apesar da gente ter uma vozinha interior, uma consciência, uma noção de Deus no nosso íntimo, na nossa consciência, não é? O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Estão no íntimo de cada homem. Não é exatamente assim, mas é essa a ideia, não é? Então, agora, na medida em que a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente começa a se achar muito bom de cela, não é? E aí a gente tende a esquecer ou não dar ouvidos a essa consciência que está lá no nosso íntimo, que nos diz as regras de bem viver. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né?
Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas, quer dizer, nesse contexto, não é de se admirar tantas moléstias e tantas degenerescências, né? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. Então, apesar disso, o plano superior nunca nega recursos, ele sempre está aqui para ajudar. E, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Então, apesar dos nossos desvarios, apesar da nossa capacidade intelectual, às vezes, nos desviar do caminho reto, ainda assim, o plano superior está sempre atento. E, na medida em que há possibilidade, há abertura, ele sempre está cooperando com a própria natureza, a natureza à nossa volta, e também inspirando a nós, que através da nossa inteligência, a gente possa descobrir novos medicamentos e novas fontes, né, para curar as doenças. Então, essa capacidade que a gente tem são inspirações que vêm do plano superior, né? Isso é uma forma do plano superior nos ajudar, né? Apesar disso, porém, o cipoal ele novamente fazendo analogia com as plantas, né? O cipoal da ignorância é ainda muito espesso e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Isso aqui também, gente, é de uma importância tão grande. O legal do texto do André Luiz é que se a gente lê desatentamente, a gente, ok, aprende a historinha e está tudo bem. Mas se a gente lê com mais calma, tem tanta informação, tem tanta entrelinhas importantes no texto dele, que a gente, se prestar atenção, a gente fica assim, passa horas no mesmo parágrafo, porque de tanta informação que tem ali. Então, o que ele diz aqui, a ignorância do ser humano, a exemplo de um cipoal, é ainda muito, de um cipoal espesso, é muito grande, né? Então, em função disso, o vampirismo mantém considerável expressão, ou seja, o vampirismo está aqui entre nós e vai continuar. Mas o Pai é misericordioso, então o Pai não poderia livrar a gente desse mal? Não, mas ele também é infinitamente justo. E existe uma coisa chamada livre-arbítrio que nos proporciona a capacidade de decidir o nosso próprio destino. Além de decidir o nosso próprio destino, isso dá a nós o mérito e a responsabilidade da nossa evolução. Olha que bonito isso. Quando alguém faz o dever de casa para alguém, o mérito não é desse aluno, o mérito é de quem fez o dever de casa. Então, a gente não pode fazer o dever de casa por ninguém. Por quê? Porque senão a gente tira dessa pessoa, desse aluno, o mérito de ter feito o dever de casa, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Apesar de ser misericordioso, ele é justo. Então, ele deixa por nossa conta, por nossa responsabilidade, a nossa capacidade, a nossa evolução. Quando a gente chegar a espírito angélico, o mérito será todo nosso. Por quê? Porque ninguém fez por nós. O Pai não tirou de nós a responsabilidade. O Pai estava ali, amoroso, amparando, mas quem tem que fazer o trabalho é cada um de nós, né? E por isso que quando a gente chegar a espírito evoluído, a gente vai dizer, olha, eu cheguei aqui por meu próprio merecimento. E agora, cooperando na obra divina, eu posso, enquanto espírito desenvolvido, auxiliar os irmãos menos evoluídos a evoluírem também. Por quê? Porque eu já passei por aquele que eles estão passando. Eu sei como é que é, porque eu também estava lá e eu, por minha própria capacidade, por meu próprio trabalho, evoluí até aqui, né? Então, não é difícil eu ajudar alguém. Se por acaso a dona de casa nunca varreu a casa, quando chega a empregada, ela não sabe como pedir, como instruir a empregada, porque ela nunca fez, né? Então, se você não sabe, se você nunca fez, se você nunca teve experiência, é muito difícil de você auxiliar alguém, né? Então, essa é a lógica do livre-arbítrio, né? E
Por isso que, às vezes, a gente passa por situações difíceis que são, na verdade, instruções, que são, na verdade, educação para o nosso próprio espírito. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Olha que quadro dramático, né? O André estava olhando aquelas larvas, aqueles micro-organismos, né? Diferente de tudo que ele conhecia, e aquelas larvas causam até uma certa repugnância, não é? E aí ele está dizendo que os infelizes que caíram na condição de parasitismo, eles têm como alimentação habitual aquelas larvas. Olha que coisa nojenta, né? Aí o André, meu Deus, exclamou sob forte espanto, né? E o Alexandre veio em socorro dele. Naturalmente, que a fauna microbiana, ou seja, que aquelas larvas, que aqueles micróbios em análise, não será servida em prática. Você não vai comer com garfo e faca na sopinha aquelas larvas, não é assim. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhe a substância. Ou seja, na medida em que o desencarnado ainda guarda uma proximidade, uma atração muito grande pelos hábitos que ele tinha na Terra, pela família que ele tinha na Terra, pelo ambiente que ele tinha na Terra, então ele fica preso, ele fica magnetizado naquilo, né? E em função disso, ele começa a sugar a substância vital, o desencarnado, né? Desencarnou, não conseguiu ir para outra instância e ainda está preso à Terra, ao ambiente em que ele vivia. Então, ele começa a sugar a substância vital de outros seres encarnados que igualmente são ignorantes. Então, há ali uma semelhança, não é? Me foge a palavra, uma ressonância entre a ignorância do desencarnado e a ignorância do encarnado. É o que ele fala, quando encontra ambiente propício, o vampiro vai lá e suga. Se por acaso o encarnado não dá espaço, pronto, o vampiro não consegue sugar ele. E o Alexandre continua. Por que tamanha estranheza? E nós outros, e a gente, né? O Alexandre falando com o André, e a gente, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Gente, eu quando li esse texto novamente na semana passada, assim, vamos supor assim, hoje eu comi um frango, estava muito gostoso, e aí eu peguei até o ossinho e dei uma ruidazinha para tirar toda a carnezinha. A gente faz muito isso com costelinha de porco, né? A costelinha de porco, a gente fala, costelinha de porco você tem que comer com a mão. Aí você pega com a mão e fica roendo o osso para tirar toda aquela carne que está no osso, né? E aí o Alexandre vem com esse exemplo. Nossa, eu lembrei na hora de eu roendo lá o ossinho, falando, nossa, então esse Alexandre não é tonto, não, ele sabe o que ele está falando, né? E isso, na verdade, causou em mim uma certa vontadezinha de repensar os meus hábitos alimentares, não é? Será que ser carnívoro é uma coisa boa? Quer dizer, a gente sabe que não é. É que a gente não consegue mudar de uma hora para outra, né? Esses nossos hábitos, né? Mas em algum momento, talvez no futuro, a gente vá conseguir tirar a proteína de outras fontes que não dos animais, né? Mas isso vem mais para frente, ele vem falando aqui. O suíno comum, olha só, e olha o que a gente faz. O porquinho comum era localizado por nós em regime de engorda, em regime de ceva. E o pobre animal, o pobre do porquinho, muita vez à custa de resíduos, a gente dá lavagem para o porco comer, deveria criar para o nosso uso certas reservas de gordura, ou seja, o porco tem que engordar bastante, até que se prostrasse de todo ao peso das banhas doentias e abundantes. Gente,
toda aquela gordura que o porquinho que a gente está criando tem, e ele vai ficando cada vez mais gordo, cada vez mais gordo, cada vez mais gordo. Isso a gente não está fazendo bem para o porco. A gente está engordando ele e sabendo, não sei se a gente sabe, né? Mas esse processo, esse regime de engorda gera no porco banha, gordura abundante. E doente, a gente sabe, quando a gente está muito gordo, a gente tem propensão a passar mal, a ter pressão alta, enfim. Com o porco acontece a mesma coisa, não é? Só que ele está a nosso serviço para que a gente possa depois abater o porco e se beneficiar de toda essa gordura, essa coisa que a gente, quer dizer, é uma doença que a gente inflige ao porco para satisfazer a nossa própria necessidade depois de abatido, né? A história do ganso, gente, bom, colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os... Isso aqui ele está falando do foie gras, que é uma iguaria francesa muito apreciada, que se faz, é uma pasta, é um patê, vamos dizer assim, né, que se faz do fígado de ganso, né? Pato também, mas o mais gostoso é o fígado do ganso. Eu nunca comi, estou falando gostoso porque li, não sei se é gostoso, eu nunca comi isso. Agora, como é feito do fígado do ganso, quanto maior mesmo o fígado tiver, mais pasta a gente consegue fazer do fígado do ganso. Perfeitamente. Então, a gente abre a boquinha do ganso e toca comida, toca comida, toca comida. Mas eu já estou satisfeito. Toca comida, toca comida. E eu não estou falando isso de uma forma metafórica, não. Gente, é literalmente isso. A gente toca comida no ganso para que ele fique com o fígado super hipertrofiado, para que quando a gente abater o ganso, o fígado dele está grande e vai proporcionar um volume maior do foie gras, desse patê de ganso do fígado. É uma coisa assim pavorosa. Inclusive, eu não tenho certeza disso que eu vou falar, mas parece que há pouco tempo esse tipo de iguaria, o foie gras, tem sido proibido na França, né? Em função desse maltrato que causa aos gansos, né? Eu estou falando uma coisa que eu li há algum tempo, eu nem lembro direito como é que é, mas de tamanha que é a crueldade que se impõe às aves, né? Esse procedimento parece que está proibido, né? Bom, a gente esquecia de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, a gente é muito inteligente, a gente consegue desenvolver comodidade e conforto para nós mesmos, né? Com essa mesma inteligência que a gente usa para desenvolver conforto e comodidade, a gente teria recurso de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer à indústria da morte. Aqui ele pega pesado, né? Indústria da morte. Então, a indústria da morte, que é sacrificar boi, vaca, cabra, cabrito, enfim, todo tipo de animal, todo tipo de ave, para satisfazer, para comer, né? E isso é a indústria da morte. Por quê? Porque a gente come animal, por quê? Porque a gente precisa de proteína. Tá certo, perfeito. Só que a única forma de se conseguir proteína é através da proteína animal? Não, claro que não. Nós somos inteligentes o suficiente para desenvolver outras formas alternativas de ingerir proteína que possa substituir os animais, né? Então, em outras palavras, se em algum momento a gente quiser, e eu acredito que isso vai acontecer, deixarmos de ser carnívoros, passarmos a ser vegetarianos, né? A gente vai conseguir também, através do vegetal, através de alternativas, gerir a nossa capacidade, suprir a nossa necessidade de proteína. A gente é inteligente o suficiente para conseguir isso sem alimentar a indústria da morte. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução. Então, a evolução se dá
o inferior um dia vai evoluir para o superior, né? Então, tem inferior e superior. E essa conjunção ajuda o trabalho da evolução, né? E isso foi Deus essa condição foi Deus quem criou para a gente, né? Evoluir, nos apoiando nos superiores, né? Através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Então, nós, como superiores dos animais, somos bonzinhos? Nós estamos fazendo o papel de superior que auxilia a evolução do inferior? Será? Será que a gente se atreveria a dizer isso? Aí o André começa aqui, talvez até ingênuo. O André, de vez em quando, ele tem umas tiradas assim meio ingênuas, né? Tem uma amiga que falava assim. Aí o André faz aquela cara de André e pergunta, né? Contudo, meu amigo, ele falando para o Alexandre, né? Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. O André, gente, mas isso é um absurdo. Tanta gente encarnada na Terra viver à mercê de vampiro. E a proteção das esferas mais altas, o André pergunta. E o amparo das entidades angélicas? E a amorosa defesa dos nossos superiores? Eu grifei, defesa dos nossos superiores. Ele pergunta para o Alexandre. E o Alexandre, com uma paciência enorme, todo amoroso, vai explicar para o André. Não, Andrezinho, não é isso. Olha aqui, ó. Devemos esclarecer, o Alexandre falando, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, quer dizer, a gente não está nem aí, a gente só pensa na gente e imputa muitos maltratos, a gente gera muito maltrato para o animal. Devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Então, você acha mesmo que um porco, que um ganso, que um boi acha que nós somos bonzinhos, que nós somos superiores generosos, inteligentes? Não, 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 não. Na cabeça desse animal que a gente sacrifica para manter a nossa mesa farta, nós somos verdugos cruéis. E olha, é o que somos, verdugos cruéis desse ponto de vista. E o Alexandre continua, se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, gente, isso aqui, essa frase tem tanta importância, tem tanta informação aqui. Ó, a gente não protege nem educa aqueles seres inferiores que o Pai confiou para a gente, os animais. Como germens frágeis de racionalidade. Então, eles têm uma racionalidade muito frágil, muito inferior. Eles vivem nos pesados vasos do instinto, né? Então, o animal ele não consegue ter um raciocínio lógico, um raciocínio organizado como nós homens, não é? Eles vivem, ele chama aqui de pesados vasos do instinto. Eles têm, no mais das vezes, um instinto como raciocínio, né? É tudo que eles conseguem fazer. Mas esses seres também, o princípio vital, o princípio intelectual que anima esses seres, um dia vai chegar ao reino nominal, né? E depois vai evoluir e vamos chegar todos a anjos. É assim que a marcha segue, não é? Então, os animais hoje não têm inteligência como a gente, né? Eles têm instinto. Se a gente abusa largamente da incapacidade de defesa e conservação desses animais, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples
são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores de lei de auxílio mútuo. Gente, se a gente não faz o nosso papel de superior com os animais, ajudando eles a evoluir, com que cara de pau a gente pode esperar que os seres superiores a nós consigam nos ajudar, né? Com todo o amor, com toda a coisa. Se a gente está numa condição lastimável de infrator da lei, como é que a gente vai esperar ajuda de um plano superior nessa condição que a gente está? Se enquanto superiores a gente não consegue ajudar, ou a gente não quer ajudar o nosso inferior. Os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Então, esses abusos que a gente comete, não só nós, no mundo inteiro isso está enraizado, né? Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos da alimentação imprópria de maneira repentina. Então, essas coisas, gente, apesar da gente ter ciência de tudo isso, ainda vão encarnações, ainda vão anos, talvez séculos, para a gente mudar esse quadro. A gente não consegue. Bom, então tá bom, entendi, li o Missionários da Luz, do capítulo 4, Vampirismo. E de hoje em diante, não comemos mais carne, vamos abandonar todas essas viciações e vamos virar anjinho de uma hora para outra. Não é assim que funciona, não é? Esses erros são milenares, eles estão arraigados na nossa personalidade, né? Então, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar. Mas devemos prosseguir no trabalho educativo. E aqui o Alexandre fala devemos eles, seres desencarnados mais evoluídos. Nós, os desencarnados mais evoluídos, ou seja, o Alexandre, o André, toda essa pleiade de espíritos superiores, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos. Quer dizer, trabalho da espiritualidade superior acordar os encarnados mais experientes e esclarecidos. Não é todo encarnado que vai conseguir acordar, são os mais esclarecidos, né? Para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, essa nova era que está grifado ali é a transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, né? Só que essa transição, ela não se faz de uma encarnação para outra, de um ano para outro. Então, a partir de 2023, deixamos de ser provas e expiações e passamos a ser regeneração. Então, a partir de 2023, o mal não prevalece mais entre nós, somos todos anjinhos e vamos ficar bem. Não é assim que funciona. A gente está há milhares, por que não dizer milhões de experiências de encarnações anteriores. Então, esses hábitos que estão arraigados no nosso ser, eles não vão ser mudados de uma hora para outra. Isso leva tempo, quiçá encarnações. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Não é demais que, por força da animalidade, que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera visível. Então, sem o amor para com os nossos inferiores, a coisa vai ficar difícil, né? E aí não é demais que, por força dessa animalidade nossa, né, a gente venha a cair no vampirismo, a gente venha a ser vampirizado, né? Então, essa é meio que o moral da história. E aí, eu queria recomendar, porque assim, esse capítulo 4, Vampirismo, né, ele precede o capítulo 5, que é influenciação. Deixa eu abrir minha câmera aqui, espera aí um pouquinho. Eu acho, o tema que eu posso terminar o compartilhamento da tela e voltar a câmera aqui, né? Então, o próximo capítulo chama-se Influenciação, né? Então, a ideia é a seguinte: o capítulo anterior era trabalho mediúnico,
né, desobsessão. Então, eles chegam à conclusão de que muitos daqueles encarnados que estavam lá para passar pelo trabalho de desobsessão não conseguem resultado, enfim, essa coisa toda. Aí vem esse capítulo do vampirismo, explicando especificamente esse processo de sugar a nossa energia vital por vampiros, que tudo isso que a gente viu, né? E o próximo capítulo é a influenciação, né? Que eu acho que vocês deveriam ler, porque ele vai dar uma amplitude maior ainda de todo esse aparato. Em outras palavras, ele diz assim, depois que os encarnados passaram por um processo de desobsessão, que a gente afastou alguns vampiros, que a gente favoreceu a eles, aí eles voltam para a rua e vão lá buscar novamente todos aqueles obsessores que estão lá só esperando eles, né? E aí muito pouco progresso se dá. Mas isso, gente, está muito detalhadamente explicado no capítulo 5. Eu acho que vale a pena dar uma lida. Aliás, eu acho que vale a pena dar uma lida nesse livro inteiro. Esse, talvez, de toda a coleção do André Luiz, é o livro mais denso em informações. Mais denso não, mais completo. Tem informação, muita informação, muita informação nesse Missionários da Luz. Então, vale a pena fazer uma leitura muito criteriosa, com muito vagar, raciocinando a respeito de cada parágrafo. Isso que a gente vai tentar, a partir do fim dos Mensageiros, fazer nas nossas segundas-feiras, né? Esse estudo mais vagaroso, mais cuidadoso de Missionários da Luz. Queridas, queridos, era isso que eu tinha para falar. Eu espero não ter sido muito agressivo, espero que os senhores tenham entendido, e se tiver alguma questão e eu souber responder, eu estou aqui à disposição. Se eu não souber, eu peço para o senhor Alfredo me ajudar e ele me ajuda.